Olá pessoal, eu sou Janaína Chiaradia, da coluna Paraná Portal, em loco Novas Tendências do Direito, canal do YouTube. E dando continuidade às grandes discussões a respeito das eleições, temas impactantes para que os eleitores consigam refletir, hoje nós viemos até o Dr. Rodrigo Kanayama, que é presidente da Comissão de Estudos de Direitos Constitucionais da OAB Paraná e tem a sua especialidade de estudos dentro das vinculações voltadas ao orçamento e vai nos trazer algumas informações muito importantes. Olá, doutor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, doutora Janaína. Seja muito bem-vindo à nossa coluna, canal do YouTube. Um prazer estar aqui. E eu gostaria que primeiramente então o senhor se apresentasse, para o nosso público, para eles terem noção da intensidade dos seus estudos. Bom, eu estudo direito público há muito tempo, né? Talvez há mais tempo do que grande parte dos telespectadores do YouTube estudam direito. Já estou formado há mais ou menos 16 anos. Sempre minha área foi direito público, né? Atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, sou chefe do Departamento de Direito Público já há quase 2 anos. Na universidade eu estou há aproximadamente 11 anos como docente lá, né? E meus estudos sempre foram em Direito Constitucional, lá dentro da universidade, especialmente Direito Financeiro, que é a disciplina que eu ministro na graduação, né? Mas também faço meus estudos em Direito Constitucional na pós-graduação, mestrado e doutorado. Também temos relação com ciência política e um pouco de economia, isso mais na pós-graduação, né? Com outros professores. Então, nossa pesquisa abrange um campo bem amplo aí em Direito Público. E o que eu gosto de fazer mesmo é estudar a relação entre os poderes do Estado, entre os agentes públicos, com o orçamento público. Interessante, né, doutor? Porque agora a gente está justamente nas vésperas de elegermos os nossos representantes. Exatamente. E esse momento é sempre especial para mim, né? Eu tenho, assim, sempre muito material quando se aproxima a eleição, né? Aliás, eu gosto de votar, eu sempre voto. Eu tenho até uma viagem um dia antes da eleição, mas volto para poder votar, porque eu realmente gosto desse momento. E as eleições, elas proporcionam períodos de embates de ideias, né? Que eu acho que é fundamental fazer esse embate, né? É importante que haja debate na sociedade sobre qual é a sociedade que queremos, né? Qual é o país que nós queremos. E essas discussões perpassam obrigatoriamente no tema de orçamento público. É impossível você discutir política sem entrar em matéria orçamentária, ou seja, dinheiro público. Né? Que sempre nós discutimos nessa época como melhor gastar. Sim. E quando nós votamos nos nossos representantes, tanto do executivo, que agora temos presidente e governador, como do legislativo, né? Temos deputados e senadores, nós estamos aí escolhendo representantes que determinarão, que escolherão ações do governo, e essas ações requerem recursos públicos. Então, sempre que nós votamos num candidato, nós estamos escolhendo um candidato que usará o nosso dinheiro. Então, nós temos que votar bem. Nós temos que escolher bem o nosso candidato, um candidato que se alinhe às nossas visões de mundo, né? O que nós queremos para o nosso país nesse momento. E o que seria interessante, então, nós estamos acompanhando muitos debates, muitas manifestações, né? As pessoas estão utilizando as redes sociais e, como nós conversávamos anteriormente, nós precisamos transmitir informações, compartilhar experiências, mas de uma maneira prudente, de uma maneira eficaz, e que isso venha refletir realmente em toda a sociedade. Dentro dessas questões orçamentárias e eleições, quais seriam algumas orientações ou algumas considerações importantes que o senhor teria para passar para o nosso eleitor? Bom, votar é apenas um dos atos da cidadania, né? O importante é que ocorra uma participação permanente de todos nessas escolhas
políticas, escolhas públicas relacionadas a orçamento, a aplicação do dinheiro. Então, de nada adianta nós reclamarmos que não há um investimento em alguma política pública, como saúde e educação, que é o mais óbvio, né? Se nós não votarmos bem e também não controlarmos, fiscalizarmos o trabalho desses representantes. Porque não é apenas votar e aguardar que as coisas aconteçam sozinhas, porque elas não vão acontecer, né? Então é importante que haja esse acompanhamento social por meio de grupos sociais organizados, né? Por meio da imprensa. Então a participação é permanente. A democracia ela não se esgota só no voto, ela vai além. E nós temos que manter esse controle. As pessoas em geral não se preocupam com isso, né? Elas se preocupam com o fim. Então elas se preocupam com o serviço público em si, mas esquecem que para que o serviço público seja prestado é necessário o uso do dinheiro público, né? Então a captação, tanto a captação de um lado, que é por meio principalmente dos impostos, das contribuições, e do outro lado temos a despesa, né? Então para eu pagar remédios eu preciso de dinheiro, então temos que gerir bem o dinheiro. E hoje, dos assuntos que está em voga e vem contaminando o período eleitoral é a corrupção. A corrupção é um assunto que não sai da televisão. Aliás, no Brasil nós temos um histórico muito ruim, mas agora parece que ficou mais clara a existência da corrupção. Então a corrupção ela tem que ser combatida, obviamente. Eu não acho que ninguém no país é a favor da corrupção, pelo contrário, a corrupção ela tem que ser combatida. O lado bom disso tudo é que houve aí digamos, um destaque para um assunto que as pessoas acabam esquecendo, que é o uso do dinheiro público, que é a aplicação do dinheiro. Então, desvio de dinheiro público é um mau uso do dinheiro, né? É o desvio, é o cometimento de crimes, etc. Então, nós precisamos escolher bem os nossos eleitos, futuramente eleitos, nossos representantes, para que depois não reclamemos da forma da aplicação do dinheiro. Mas algo que eu posso dizer sobre as eleições envolvendo o dinheiro público é que não necessariamente existe um candidato certo para ser votado. Cada candidato possui sua visão de mundo e eu voto num candidato, ao menos no primeiro turno, que mais representa os meus interesses, os meus anseios para a sociedade. Então eu posso ter um candidato que seja mais voltado para a aplicação dos recursos públicos em serviços, um Estado mais presente, assim como tem candidatos em que o Estado será menos presente, haverá privatizações. Então depende do que a pessoa quer para o país. Né? Não existe o voto errado, existe o voto conforme os nossos interesses. Claro que as pessoas em geral pensam, eu voto numa pessoa e outra pessoa que vota no outro candidato está votando errado porque ela não acredita no meu candidato. Mas não existe isso. A pessoa vota conforme aquilo que melhor atende os seus próprios anseios. Né? Então, é sempre assim. A eleição é assim. Aí no segundo turno é um outro momento, né? E aí haverá dois candidatos com visões às vezes opostas, às vezes não, né? E vamos ter que escolher um dos dois. Sim. Normal, né? Não faz parte também da democracia, ganha aquele mais votado, que teve a maioria dos votos. E temos que aceitar o resultado, né? Então vamos aceitar o resultado. É importante que depois de vencida a eleição por um candidato, independentemente de quem seja, é imprescindível que a sociedade aceite o resultado da eleição. Né? Então, concluída a votação, concluiu o processo eleitoral, aquele que assumir vai governar conforme né, sua ideologia, etc., dentro das leis. Né? Então, vai governar. E terá isso, seu mandato preservado se se mantiver, né, também dentro da lei. Né? Se ele se mantiver dentro das normas jurídicas, não haverá nenhum problema. Mas é importante daí que nós fiscalizemos o tempo todo o seu mandato. Então, quando nós falamos de direito financeiro, de direito constitucional, de aplicação do dinheiro público, embora não pareça,
esses debates influenciam sobremaneira a nossa vida. Sim. Diretamente, né? Desde o asfalto que vai à frente da sua casa até a construção de uma grande obra pública, né? Uma ponte, um prédio. Então, tudo requer orçamento. As pessoas não se tocam que tudo requer orçamento. E, infelizmente, todo dinheiro é escasso, todo orçamento é escasso. Então, por isso que as escolhas devem ser bem realizadas. E é interessante porque, se você parar para refletir, nesse exato momento, pode ser que alguém responsável pela administração pública esteja desviando dinheiro que deveria ser investido, né, em prol da sociedade, em prol de Sim. toda a coletividade, Sim. quer seja em educação, em saúde, em segurança, né, em bons profissionais para administrar. Então, assim, é algo que, além dos princípios do candidato, que tem que se aproximar dos teus, mas também a qualificação dele para gerir essa administração pública. Acho que o político, ele sempre vai ser político e nós nem queremos que seja diferente. Ele tem que ser porque ele tem que atender vários interesses, né, da sociedade. A sociedade é muito plural e é assim que tem que ser e vai ser assim. Sim. Né? Então temos que aceitar a situação e o político tem que saber lidar com isso. Mas, por outro lado, ele tem que obedecer às leis que foram aprovadas. Então, a aplicação do dinheiro deve seguir um procedimento bastante rigoroso. Óbvio, ele tem que ter liberdade para poder atuar, né? Para poder fazer, ele não pode sofrer pressões que são inadequadas, né? Digamos, sofre alguma perseguição política ou perseguição de algum órgão de controle, etc. Ele tem que ter uma liberdade para atuar, mas ele tem que ter ciência de que terá que estar dentro da lei. Né? Porque o dinheiro não é dele. Exatamente. Se estiver à margem da lei, há consequências jurídicas. Algumas nós sabemos, inclusive, mas tem que estar dentro da lei. E a consequência é, obviamente, perder o cargo ou responder um processo criminal. Né? Então, nós não queremos isso. Uhum. Nós queremos que seja um bom governo. É esse o objetivo. E não importa quem ganhe, não importa que faça um bom governo. Sim. Importa que atenda à vontade da população e no final das contas, quando um grande grupo social ganha, os outros acabam ganhando junto. Então, é isso que nós queremos, né? Atingimento do bem-estar, respeito aos direitos, etc. Dentro dos seus estudos, tanto na advocacia, né, quanto na academia, quais são as principais problemáticas dessa temática que a gente está abordando hoje? Bom, é interessante, porque na minha advocacia eu advogo em direito público também desde o começo da minha profissão. Né? Então, eu sempre trabalhei com licitações, com servidores públicos. Então, todos esses assuntos acabam tocando ao orçamento. Né? Uhum. Agora, por exemplo, tem vários casos que vão surgindo de improbidade administrativa. Então, todos acabam tendo uma relação com o orçamento, com o uso do dinheiro público. E eu observo isso cotidianamente na atividade da advocacia, né? Que há consequências, né? Às vezes essas consequências são justas, às vezes não são. Né? Então, para isso que serve a nossa atividade da advocacia, para diferenciar essas situações, né? O que é justo e o que não é. Então, é possível observar na nossa atividade como que isso acontece na prática. Né? Então, não só pelos jornais, mas como que realmente acontece na prática. O sujeito que atua no dia a dia, como que ele sofre, porque às vezes realmente sofre, né? O prefeito lá de uma cidade interior sofre muito, né? Tem falta de recursos, etc. Não é fácil. Então, é bem interessante. Agora, é mais interessante tentar relacionar essas informações que eu obtenho na advocacia com a atividade docente, né? Porque daí fica mais rica a minha análise, né? Eu consigo aprofundar o estudo dos casos de uma forma mais científica, né? Mais detalhada, porque eu posso entender realmente qual que é o fenômeno que está por trás disso. Né? Então, por exemplo, nós temos um estudo na universidade, que é um estudo promovido por alguns professores, é coordenado pelo professor Fabrício Tomil, que é um professor de ciência política da Faculdade de Direito, e também pelo professor Hilton Robel, que
que é professor aqui, também é professor lá em Brasília. E nós temos um grupo de estudos em que nós levantamos dados empíricos, né? Nós fazemos análise de situações políticas, escolhas orçamentárias, né? O nome do grupo é Núcleo de Direito e Política. Então nós trabalhamos com as duas coisas. E a partir dali nós conseguimos levantar muitos dados. Um dos dados que nós temos lá, e nós gostamos até de fazer uma propaganda sobre esses dados, é sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, nós temos um banco de dados, que hoje é administrado pelo professor Fabrício, em que nós sabemos ali com facilidade, né, quantas ADIs foram propostas em determinada matéria, por quem foi proposta de quem é réu nessa ação, né, digamos, o processo é um processo objetivo, mas qual é não é o réu, mas qual é o ente federativo envolvido, né? Então, se é Estado, se é União, né? Então, qual que é o ente federativo, quem é o autor da ação, quem é o relator do processo no Supremo, quanto tempo o processo demorou, né? Nós temos esses dados e daí nós podemos analisar bem qual é a atuação especialmente do Supremo Tribunal Federal, mas acaba abrangendo também nossa pesquisa outros órgãos judiciários, com a atuação em várias matérias que acabam influenciando toda essa nossa atividade profissional da advocacia, como por exemplo, eu posso determinar qual que é a relação entre o executivo e o judiciário, por exemplo, em matéria orçamentária. E aí, a partir desses dados, eu tenho como saber quais serão as possíveis consequências de uma atuação do Poder Judiciário em matéria orçamentária no Supremo Tribunal Federal no futuro, qual vai ser a relação dele com o Executivo aqui dentro do Estado no tocante à transferência dos recursos para o Judiciário. E aí eu tenho como saber mais ou menos qual vai ser a consequência também do caso que eu estou analisando concretamente, né? Digamos, eu posso aqui tratar de um caso relacionado à remuneração de servidores e eu tenho noção ou pelo menos uma expectativa, né, de como vai ser o resultado desse julgamento em razão da disponibilidade de recursos. Que interessante, né? Então, assim, você tem uma perspectiva, né? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal tem também o seu, nós chamamos de timing, né? O timing do Supremo Tribunal Federal. Caso que eu posso trazer agora como exemplo, é o caso do julgamento pelo Supremo do índice de correção de inflação das execuções em face da Fazenda Pública. Né? Ontem eu recebi uma movimentação processual mostrando que o Supremo, em embargos de declaração, recebeu excepcionalmente com efeito suspensivo os embargos de declaração. Nossa. O que resulta na suspensão dos processos que estão em andamento. Isso tem impacto? Tem impacto no âmbito federal, porque vai desonerar o orçamento desse ano, Sim. porque não vai precisar pagar as execuções que estão saindo, né? E, por outro lado, tem impacto nos meus clientes, porque os meus clientes também, às vezes, possuem crédito em face da Fazenda Pública Federal, e esses processos vão ficar suspensos e eles não vão receber. Então, nós temos aí condições de informar o cliente ou mostrar que o processo vai demorar, porque nós sabemos que a suspensão do processo não é simplesmente porque o Supremo, né, quis, porque existe toda uma análise consequencialista desse fato, né? Até porque são outras questões que acabam até envolvendo o Supremo também. Né? Exatamente, sim. E acabam... Porque o próprio Supremo atua como um ator político. Sim. Também, né? Então, quando ele toma algumas decisões judiciais, ele também está ali participando desse processo político. Então, como que eu vou pagar, quando, né? A Fazenda Pública pode tentar suspender os processos para não precisar pagar esse ano, pagar ano que vem, porque daí você mantém um equilíbrio orçamentário, já que está faltando dinheiro, né? Veja só, o impacto da escolha, então, dos nossos representantes, né? Exatamente. Vão do executivo, legislativo, mas chegam lá no judiciário. Sim, vamos escolher um presidente. O presidente vai escolher o ministro Supremo. O ministro Supremo vai decidir causas assim. Sim, exatamente. Né? Então, é tudo relacionado. Parece que não é, mas é tudo relacionado, né? Como esse caso que eu mostrei para vocês. Então,
vamos lá, eu voto no candidato hoje. Tá? Ele, no futuro, vaga um lugar lá no Supremo, um novo ministro nomeado. Esse novo ministro recebe um processo que tem repercussão geral, que envolve o direito de todo mundo. Ele concede uma liminar que interfere na vida do seu cliente. Sim, exatamente. Né? Então, é tudo concatenado. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Né? Então, escolhendo mal um candidato, né, elegendo mal, nós teremos repercussão também lá para frente, quando ele nomear ministro supremo, né, quando ele atuar perante, por exemplo, a AGU, né, porque a própria AGU funciona também como um órgão que determina a atuação de toda a administração pública. A AGU também tem essa força normativa. Então, uma decisão tomada na AGU interfere na vida das pessoas também diretamente. Sim. E é o presidente que escolhe. É o presidente que escolhe lá o Procurador-Geral da República. Né? Então, ele que terá ali a responsabilidade para coordenar os trabalhos do MPF no Brasil inteiro. Sim. Né? E é interessante, então, mais uma vez ressaltar da importância de se conscientizar não é da obrigatoriedade, mas da responsabilidade que nós temos com relação ao voto, do voto consciente, das consequências que esse voto Sim. pode ter, Sim. né, para toda a esfera do Brasil. Não é só para uma parte, não são só os políticos. Exatamente. E o importante hoje, como a nossa configuração política é muito, além de plural, ela é fracionada também, há um fracionamento muito grande no Congresso. Então, o número de partidos é extenso, né? Há um estudo que foi publicado hoje no Valor Econômico que mostra que há a possibilidade de aumentar o número de partidos no Congresso. Então, aumenta o número de partidos, se não me engano vai ser mais de 30 partidos agora, há a possibilidade, né, de que isso aconteça. Então, o novo presidente tem que ter habilidade política para fazer uma coalizão com esses partidos. Nossa. Se não conseguir, não consegue aprovar nada. Né? Então, o presidente tem que ter essa habilidade. Se o presidente não tem habilidade política, não adianta, ele não vai governar. Tá? Então, ele tem que ter essa habilidade política para saber lidar com o Congresso, porque senão não governa. Nossa, fica tudo truncado. Não adianta resolver na força, né, na bala, sei lá. Não adianta porque não vai resolver. O Congresso não vai cooperar. O Congresso só vai cooperar se o presidente souber negociar. Senão, não funciona. Realmente, as reflexões orçamentárias, o impacto, né, no orçamento público com relação àqueles que nós vamos eleger, elas nos levam a patamares muito mais... E aí implica orçamento, né? Também, né? Sim, exatamente. Exatamente. Ele só aprova orçamento, ele só aprova as despesas que quer, se ele tiver também apoio no Congresso. Se não tiver apoio no Congresso, não adianta, não vai conseguir. E a gente espera que esses apoios, eles sempre sejam ligados ao fim específico que é em prol da sociedade. Sim. Né? E não... no fundo né? Porque mesmo que nós não concordemos, a maior parte das vezes, com o que o Congresso faz, mas em parte porque o objetivo principal do deputado, do senador, é ser eleito, né? Sim. E ele só é eleito se ele tiver apoio da população. Senão não é eleito. Então, existe sempre essa troca e é algo normal numa democracia, né? Voto por políticas, né? E é assim que funciona. Mas, quanto a essas relações, né? Nosso estudo lá na universidade perpassa por isso também, mas essas relações entre os poderes é muito complexa, é mais complexa do que a maior parte da população imagina. Sim. Né? Então, o judiciário, executivo e legislativo estão o tempo todo ali digamos, numa singela comunicação assim, entre eles. Existe uma interferência de um no outro. Então, nós estudamos na Faculdade de Direito separação dos poderes. E aí estudamos função típica e função atípica. Não é mais bem assim. Sim. Todos acabam ali se confundindo de certa forma. Né? Então, todos interferem em tudo ali. Então, o Supremo interfere numa política, ele é promotor de políticas, o Legislativo também, o Executivo também. Né? Aqui no Estado também nós temos essa mesma configuração. O Judiciário atua dessa forma, sempre foi assim. Né? O Judiciário atua também junto com o Executivo, junto com o Legislativo. E é assim e não vai mudar. Sim. Porque o nosso sistema é assim, não é errado, é um sistema que funciona com vários problemas, mas
funciona até adequadamente, e isso faz parte da democracia. E essas reflexões acabam combinando com aquilo que desde o primeiro vídeo, desde o primeiro escrito da coluna, nós estamos destacando a importância da Constituição Federal. Né? Sim, até exatamente. porque nós estamos prestes a completar 30 anos. E aí eu gostaria, doutor Rodrigo, que o senhor deixasse uma mensagem, porque realmente a sua fala me levou assim, a muitas reflexões, a muitas preocupações também, né? Porque quem está por vir, até porque, veja, nesse momento nós não temos um salvador da pátria, nós não. vamos, quem assumir, nunca vamos ter. Né? Vai ter o quê? Vai ter uma herança que está com o governo atual, vai deixar para aquele que assumir a presidência e toda a sua, claro, não é só um, né? Não é só o presidente, mas é toda a equipe, todas as pessoas que forem nomeadas, todas as pessoas que estiverem interligadas. Então, dentro dessa proximidade, inclusive com os 30 anos da Constituição Federal, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, de incentivo, de estímulo, porque assim, os meus estudos, eu estava falando do Dr. Rodrigo, eles são muito aprofundados na parte constitucional e vai ser assim, né, até que essa Constituição exista ou que venham outras constituições, a gente não sabe como que daqui a alguns anos nós vamos estar, mas nesse momento, nos aproximarmos dos 30 anos da Constituição Federal, qual que seria assim a sua mensagem para que as pessoas se conscientizem dessa importância? Bom, nesse momento específico da eleição, a mensagem que eu deixo é que reflitam bem sobre o voto. Eu creio que esse momento é o momento mais difícil que nós já passamos desde a redemocratização em 88, né? Em 86, na verdade, mas 88, com a Constituição de 88. Foi o momento mais difícil que nós já passamos, estamos passando ainda, e eu acho que precisamos ter uma reflexão sobre a responsabilidade das nossas escolhas. Uma má escolha hoje refletirá fatalmente na nossa vida. Sim. Tá? Então, nós temos que votar em candidatos que são democratas, né? Que defendam o pressuposto democrático, que defendam a Constituição acima de tudo. Sim. Né? Evitar discursos extremos, porque não funcionam. Sim. Né? Então, é importante que nós escolhamos bem o nosso candidato e para não pagar um preço maior no futuro. Né? Eu até assim, já lhe agradecendo pela disponibilidade, por deixar um pouquinho dos seus afazeres, né, por deixar essa mensagem aqui para toda a sociedade, e me fez lembrar de um poema que é utilizado pela Ana Carolina, mas na realidade é da Elisa Lucinda, que fala só de sacanagem. Só de sacanagem agora eu vou ser ainda mais ética, mais correta, né? Só de sacanagem eu vou fazer o que é certo. E aí ela finaliza com algo mais ou menos assim: eu sei que não dá para mudar o início, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Né? Então, que as pessoas realmente reflitam. Na semana que vem nós vamos estar esclarecendo algumas dúvidas ainda com relação ao processo eleitoral, voto, aquele pessoal que não opta em votar, não vou votar, eu vou justificar, voto em branco, voto nulo e tudo mais, para que cada vez mais se conscientize da importância. Eu sempre falo assim, quantas pessoas morreram para nos dar o direito ao voto? Né, doutor? Voto é importante, eu gosto de votar, e como eu lhe disse no começo, eu viajo para São Paulo para um evento e volto no dia seguinte, volto sábado já para votar no domingo, né? Então eu faço questão de votar, né? Tanto no primeiro como no segundo turno, e é importante que nós façamos isso. Como disse, não é o único momento para nós exercitarmos a democracia, né, os nossos direitos, mas é um momento relevante, porque é este momento que terá impacto nos próximos 4 anos. Então, muito obrigada, nós ficamos à disposição. Já convidamos o Dr. Rodrigo também para acompanhar o In Loco Novas Tendências de Direito na Livraria da Vila, quando ele tiver disponibilidade, com toda a sua família.
E acompanhe nosso canal, acompanhe a coluna. A partir da próxima semana, mais algumas considerações relevantes. Até mais, doutor. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.